Para muitos, viajar é sinônimo de descoberta e aventura. Mas e quando essa aventura se transforma em um mistério sem solução? Ao redor do mundo, existem destinos turísticos que, apesar de sua beleza e popularidade, guardam histórias perturbadoras de pessoas que simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Vamos explorar alguns dos mais enigmáticos casos de desaparecimentos em locais turísticos que continuam a intrigar investigadores e a alimentar teorias das mais diversas. Floresta de Oia Baciu, Romênia. No coração da Transilvânia, terra já famosa por seus mistérios, encontra-se a Floresta de Oia Baciu, conhecida como o Triângulo das Bermudas da Romênia. Esta densa floresta tem uma reputação sombria que faz até os moradores locais evitarem mencioná-la. Os relatos de desaparecimentos são numerosos e inquietantes. Um dos casos mais famosos é o de um pastor que entrou na floresta com seu rebanho de centenas de ovelhas. Nem ele nem os animais foram vistos novamente. Visitantes relatam sensações estranhas como tonturas, calafrios e a impressão constante de estarem sendo observados. O mais perturbador é que equipamentos eletrônicos frequentemente falham sem motivo aparente, bússolas enlouquecem, e fotografias muitas vezes revelam silhuetas e sombras misteriosas que não eram visíveis a olho nu. Seria apenas sugestão ou existiria algo na floresta que desafia nossa compreensão? Aokigahara, Japão. Às sombras do majestoso Monte Fuji, a floresta de Aokigahara carrega uma reputação tão sombria que ganhou o triste apelido de Floresta do Suicídio. Mas nem todos os desaparecimentos neste denso mar de árvores podem ser explicados por fins trágicos auto-infligidos. O solo vulcânico da floresta absorve os sons, criando um silêncio perturbador onde até os passos parecem se perder no ar. Bússolas e equipamentos de navegação falham misteriosamente devido às propriedades magnéticas do solo, tornando fácil se perder nas profundezas da floresta. Para os japoneses, Aokigahara é habitada por yurei, fantasmas vingativos, que vagam entre as árvores, presos entre este mundo e o próximo. Muitos que entram na floresta com a intenção apenas de explorar acabam nunca mais sendo vistos, deixando para trás apenas pertences abandonados e perguntas sem respostas. O deserto de Taklamakan, China. O deserto de Taklamakan, no oeste da China, não é chamado de o lugar de onde não se retorna, à toa. Este deserto implacável é conhecido não apenas por engolir vilarejos inteiros sob suas dunas em constante movimento, mas também por fazer desaparecer caravanas e viajantes há séculos. Considerado um dos desertos mais extremos do planeta, Taklamakan cria condições quase impossíveis para a sobrevivência humana. Tempestades de areia surgem do nada, transformando dia e noite em questões de segundos, desorientando completamente qualquer viajante desavisado. Historiadores relatam que caravanas inteiras da antiga Rota da Seda desapareceram neste deserto, às vezes contando com centenas de pessoas e animais. Nos tempos modernos, os desaparecimentos continuam, com turistas aventureiros que subestimam as condições extremas e se afastam das rotas seguras, nunca mais sendo encontrados. Ilha Sentinela do Norte, Índia. No meio do Oceano Índico, a Ilha Sentinela do Norte representa um dos últimos lugares verdadeiramente isolados da civilização moderna. Habitada pelos sentineleses, uma tribo que recusa qualquer contato com o mundo exterior, a ilha é legalmente proibida para visitantes. Mas isso não impediu que alguns curiosos ou missionários bem-intencionados tentassem se aproximar, frequentemente com resultados fatais. Em 2006, 2 pescadores que se aventuraram muito perto da ilha foram mortos, e seus corpos nunca puderam ser recuperados. Em 2018, um missionário americano tentou evangelizar os nativos e teve o mesmo destino trágico. O mais inquietante é que ninguém sabe exatamente o que acontece com quem desaparece na ilha. O governo indiano proíbe qualquer tentativa de recuperação de corpos ou investigação, fazendo com que cada desaparecimento se torne um mistério permanente. Passo Dyatlov, Rússia. Talvez um dos casos mais perturbadores de desaparecimentos seguidos de mortes inexplicáveis seja o incidente do Passo Dyatlov, nos Montes Urais da Rússia. Em 1959, um grupo de 9 montanhistas experientes desapareceu misteriosamente durante uma expedição. Quando foram finalmente encontrados, o cenário era tão bizarro que gerou décadas de teorias. Suas barracas estavam rasgadas de dentro para fora,
como se tivessem fugido em pânico de algo. Alguns corpos apresentavam fraturas internas brutais, sem sinais externos de trauma. Outros foram encontrados sem língua e olhos. Mais estranho ainda, suas roupas continham traços de radiação. Apesar de o local não ser tradicionalmente turístico, hoje atrai curiosos de todo o mundo que querem entender o que poderia ter acontecido naquela noite fatídica. O governo russo reabriu oficialmente o caso várias vezes, mas nenhuma explicação conseguiu esclarecer todas as circunstâncias estranhas. Ilha de Poveglia, Itália. Escondida na Lagoa de Veneza, a ilha de Poveglia tem um passado tão macabro que mesmo os moradores locais se recusam a visitá-la. Usada como local de quarentena durante a Peste Negra e posteriormente como hospital psiquiátrico, a ilha acumulou séculos de sofrimento. Os desaparecimentos em Poveglia têm ocorrido desde que turistas começaram a se aventurar ilegalmente na ilha abandonada. Relatos de visitantes que simplesmente não retornaram de suas expedições noturnas alimentam as lendas de que espíritos atormentados capturam os vivos. Investigadores paranormais que tentaram passar a noite na ilha relatam experiências aterrorizantes. Vozes, aparições e, em alguns casos, possessões temporárias. Alguns que conseguiram sair mencionam lapsos de memória, como se horas tivessem simplesmente desaparecido de suas mentes. Parque Nacional de Yosemite, EUA. Nem todos os lugares com histórias de desaparecimentos inexplicáveis têm uma reputação sinistra. O Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, é um dos destinos naturais mais deslumbrantes e visitados dos Estados Unidos. No entanto, esconde um lado obscuro que poucos conhecem. Ao longo das décadas, centenas de pessoas desapareceram no parque em circunstâncias inexplicáveis. O mais perturbador é o padrão. Muitos desaparecem à plena luz do dia, alguns a apenas metros de amigos ou familiares, sem gritar ou deixar sinais de luta. Em muitos casos, nem mesmo equipes de busca com cães farejadores conseguem encontrar qualquer vestígio. Quando corpos são encontrados, frequentemente estão em locais previamente vasculhados por equipes de resgate, como se tivessem aparecido do nada. Outros são descobertos em áreas quase impossíveis de serem alcançadas por alguém sem equipamento especializado. Reflexões finais. O que todos esses lugares têm em comum? Cada um guarda histórias de pessoas que, em um momento, estavam presentes e, no seguinte, haviam desaparecido sem deixar rastros claros. Seriam estes casos resultado de condições ambientais extremas, falhas humanas ou algo mais misterioso? Enquanto cientistas e investigadores continuam buscando explicações racionais, esses desaparecimentos nos lembram que, apesar de toda a nossa tecnologia e conhecimento, ainda existem mistérios no mundo que desafiam nossa compreensão. Para os viajantes aventureiros, estes casos servem como um lembrete sombrio. A natureza e certos lugares do mundo ainda guardam perigos que vão além da nossa capacidade de prever. E você, teria coragem de visitar algum desses destinos sabendo de seu histórico misterioso? Ou prefere manter-se nos caminhos mais seguros e conhecidos do turismo global?